Olá, tudo bem? Vamos resolver agora a segunda questão da prova da FUVEST de 2023. A primeira já fizemos aqui, tá aqui na playlist, é só você clicar lá para conferir. Nessa segunda, ele fala o seguinte: considere ABC pertencente aos reais e a função f, r em r, dada por f de x a x ao quadrado mais bx mais c. Aí na letra A ele fala o seguinte: determina os valores de A, B e C para que f de 1 igual a 1, f de 0 igual a 0 e f de menos 1 igual a 1. Então vamos fazer a A aqui, abaixo aqui da B, entre o gráfico, acho que tem um espaço aqui pra gente. Ele falou o seguinte, ó: o f de 1 é igual a 1, o f de 0 é 0 e o f de menos 1 é igual a 1. Então ele está te dando aqui, ó, 3 pontos, tá certo? Esse gráfico aqui não vale para isso. Por exemplo, aqui passa na origem, né? Quando x vale 0, o y vale 0. Então aqui já não é esse gráfico, não pode nem adaptar, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é simplesmente jogar esses 3 pontos lá na função que ele deu aqui, ó. f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Então o primeiro ponto, vamos jogar ele aqui, ó. Ele falou o seguinte, ó: o f de 1 é igual a 1. Então, se eu coloco aqui, ó, 1 no lugar desse x, eu vou ter o seguinte: f de 1 é igual a vezes 1 ao quadrado, lembrando que o x aqui é 1, mais b vezes 1 mais c. Isso tudo vale 1, porque o f de 1 é igual a 1, ok? Então, dando uma arrumada aqui, 1 ao quadrado dá 1 vezes a dá a, mais b vezes 1 que dá b mais c. Então, a mais b mais c é igual a 1, ok? Então, vou sublinhar isso aqui. E vou olhar agora para o ponto f de 0 é igual a 0. Aqui é um trabalho mais facilitado, né? Por quê? Porque 0 é o f de x é igual ao f de 0, que é igual a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Isso aqui vai embora, isso também. Portanto, a gente tem um c igual a f de 0, que é igual a 0, ou seja, c vale 0. E aí já até responde de uma das perguntas aqui, né? Determina os valores de A, B e C. Portanto, no último ponto a gente tem um f de menos 1 igual a 1. E aí, como é que fica? 1 é igual... Agora o menos 1 vai lá para o x. Então, a vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais o c, que é igual a 0. Vou colocar aqui então, mais 0. Tudo bem? Então é isso. E aí fica 1 igual a menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, vezes a dá a, b vezes menos 1 dá menos b. Então 1 é igual a menos b. Vamos dar uma organizada aqui agora, sublinhei as 3. Já respondi o C. Então eu preciso descobrir agora A e B. Eu tenho as seguintes equações, que eu não utilizei ainda. A mais B mais C é igual a 1. Só que eu já sei que o C vale 0, então nem vou colocar. Vou colocar A mais B igual a 1. E aqui eu tenho que A menos B também é igual a 1. Então A menos B também é igual a 1. Tá? Como que a gente resolve aqui de maneira bem fácil? Se a gente somar essas duas equações, somar, a gente consegue cancelar o B. Fica 2A, A mais A, é igual a 2. Portanto, A é igual a 1. Tudo bem? Só que, voltando aqui, ó. Voltando aqui, bem simples. A mais B é igual a 1. Então, se A é igual a 1, 1 mais B é igual a 1. Passou 1 subtraindo, ficou B igual a 0. Então, é isso. Respondida a nossa letra A. A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 0. Tranquilo? Então, só fazendo um destaque aqui nas respostas. E é isso, tá? Só substituir os pontos. Substituindo os pontos aqui na função, a gente chega. Então, ele deu 3 pontos justamente porque você tem que descobrir 3 incógnitas, tá certo? Então, é isso. Na letra B, ele fala o seguinte, olha. Para A igual a menos 1, B igual a 4,
determine o valor de C de modo que a área do triângulo ABV da figura seja igual a 32 unidades de área, onde V é o vértice da parábola, representada por F. Então, tudo bem. Aqui agora é o seguinte, ó. Ele quer saber a área desse triângulo aqui, ó, ABV, que eu estou pintando aqui de verde. Tá bom? Então, quer saber essa área. E para fazer a área de triângulo, aqui a gente vai utilizar a fórmula clássica, tá? Do triângulo. Que é qual? Vou escrever aqui, ó. Aqui embaixo, depois a gente volta ali pro gráfico. Vou fazer aqui, ó. Letra B, de vermelho. É o seguinte, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Tudo bem? Isso aqui é igual a 32 unidades de área. Ele falou no enunciado. Então, voltando aqui para o gráfico, o que eu preciso? Eu preciso descobrir esse segmento, o tamanho desse segmento AV e o tamanho desse segmento AB. Para multiplicar os dois, dividir por 2 e igualar a minha área que ele deu. Tá certo? Então, como que eu vou descobrir isso? Você repare que esse pontinho aqui que ele deu é o vértice, né? Inclusive chama V por causa disso. Então, esse segmento daqui até aqui, ó, esse pedaço, é justamente a coordenada do vértice, porque a base do triângulo está em cima do eixo X, né? Então, se você acha o vértice, o Y do vértice aqui, ó, você chega em todo esse tamanho, tá? Assim como, se você acha o X do vértice, você chega em todo esse tamanho aqui, ó. Tá certo? Só que a gente não quer esse tamanho aqui. A gente quer esse aqui do lado direito, né? Do X do vértice. Então, eu vou apagar isso aqui. A gente quer esse aqui, ó. Então, vamos fazer primeiro o Y do vértice. Depois a gente volta aqui para o X do vértice, tá? Para não ficar muita informação de uma vez. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Encontrar o Y no vértice, porque aí a gente encontra a altura do triângulo. Então, vamos lá. O y do vértice, ele é dado por menos delta sobre 4a. Sendo que o delta é igual a menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. Aí ele deu pra gente valores de a e b. Tá aí, ó. A igual a menos 1, b igual a 4. Então a gente volta aqui e substitui. Então, igual, menos. O b é igual a 4. Então, fica 4 ao quadrado menos 4 vezes a igual a menos 1. Menos 1 vezes c. Tudo isso dividido por 4 vezes menos 1. Tranquilo? Continuando. Então, a gente tem aqui igual menos 16, né? Menos com menos dá mais. Então, 16 mais 4c. Dividiu por menos 4. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por menos 1, já torna positivo, né? Então, vou fazer isso e vou tirar a evidência aqui também, tá? 16 mais 4c, eu posso colocar o 4 em evidência. Então, vou fazer isso, olha. Tudo positivo já, porque é menos e menos, né? Em cima eu estou tirando a evidência com 4. Fica 4, né, para dar 16, mais c, para dar 4c. Isso dividido por 4, né, positivo, lembra disso. Cortei o 4 com 4, cheguei em y no vértice igual a 4 mais c. Essa é a nossa altura do triângulo. Então, guarda essa informação. Agora, vamos usar o x do vértice. Aí você concorda que eu vou achar um valor de x do vértice que eu vou ter que precisar desse valorzinho aqui também, ó. Dessa coordenada aqui. Aí eu posso subtrair essa coordenada pelo x do vértice e aí sim eu tenho esse segmento que eu ondulei aqui de vermelho, tá? Então, toda essa minha coordenada aqui, ó, que é uma das minhas raízes, ela vale até aqui, né? Do zero até ali. Se eu subtrair o x do vértice, eu estou tirando essa parte aqui. Então, me sobra justamente a base do triângulo. É isso que a gente quer fazer. Então, primeiro vamos achar o x do vértice, depois vamos achar as raízes, tá? Então, vamos lá.
Olha, o x do vértice, vou trocar de caneta aqui para você perceber que eu estou fazendo agora o x do vértice. Então, o x do vértice é dado por menos b dividido por 2a. O menos b ele deu pra gente menos 4 positivo, né? Aí com menos da fórmula fica menos 4. Dividido por 2 vezes menos 1. Então, menos 4 por menos 2 dá 2, tá? Positivo. Pronto, x do vértice foi tranquilo. Agora as raízes. Quem são as raízes? Eu já calculei meu delta, né? Se você reparar aqui, ó, o meu delta está aqui dentro, ó. 16 mais 4c, né? Menos delta sobre 4a. Então aqui é delta. Então já vou entrar direto aqui no Bhaskara, tá certo? Então x é igual a menos b, tá certo? Menos b, o b é 4. Então menos b, menos 4. Mais ou menos raiz de delta, que vale 16 mais 4ac. 16 mais 4c, tá? Falei 4ac, 16 mais 4c. Tudo isso dividido por 2a. Então é 2 vezes menos 1. Ok? Ok, agora vamos lá. Isso aqui, ó, é igual a menos 4, mais ou menos. Eu vou tirar agora uma evidência dentro da raiz. Tá? Igual eu fiz ali em cima, no y do vértice. Agora eu vou tirar dentro da raiz. 4, né? 4 mais c. Isso dividido por menos 2. Ok. Agora eu vou tirar esse 4 aqui, ó, porque eu sei que a raiz de 4 é 2. E a raiz de 4 mais c? Não sei. Então deixa lá, tá? Quando eu não sei, eu deixo dentro do parênteses. Então fica menos 4. Mais ou menos 2 raiz de 4 mais c. Então tirei a raiz desse 4 aqui, ó. Tudo isso dividido por menos 2. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Vou fazer aqui embaixo. Eu vou colocar o menos 2 em evidência. Por causa disso aqui, ó. 4, 2, 2. Então vou colocar aqui, menos 2 em evidência. Que número que eu tenho que colocar aqui? Eu preciso aqui, ó, colocar um 2, tá certo? Mais ou menos. E aqui agora tem que ser um raiz de 4 mais c. Então você percebe, ó, que aqui, como eu tenho mais ou menos, aqui vai ser 1, tá? Então o sinal ali continua sendo mais ou menos. Eu tô com duas raízes, tá certo? Dividido por menos 2. Cortei o menos 2, fiquei com 2 mais ou menos raiz de 4 mais c. Aí você vai perceber, olha, que essa raiz aqui minha no ponto B, dando zoom aqui novamente, ela está à direita, né, da origem. Então ela é uma raiz positiva, tá? Então esse é o momento que eu vou pegar apenas a raiz positiva. Positiva. Porque eu quero aquela coordenada ali. E eu descobri. É 2 mais raiz de 4 mais c. Perfeito? Então, tá aí. E agora, qual que é a base do triângulo? A base do triângulo é 2 mais raiz de 4 mais c menos um 2 que tem aqui, ó, onde é o x do vértice que vale 2. Tudo bem? Então, o segmento AB, que é a base, segmento AB, vou escrever aqui embaixo, AB é igual a 2 mais raiz de 4 mais c menos 2. Isso deu raiz de 4 mais c. Perfeito? Então pronto, agora eu descobri a minha base, descobri a altura e sei quanto vale a área. Então finalizando, tá aqui de azul. Vamos lá. Tá aqui, ó. A área é igual a base, raiz de 4 mais c, vezes a altura, 4 mais c, igual a 32. Claro que isso tudo está dividido por 2. Então, parênteses aqui. E aqui também. Vou passar o 2 multiplicando. Fica
A área igual raiz de 4 mais C vezes 4 mais C igual a 64. Perfeito. E agora? Não, difícil. Mas eu quero tirar essa raiz aqui. Então eu vou levar os dois lados ao quadrado. Tudo bem? Então tá aí. Esqueci do parênteses aqui. Vou levar aqui ao quadrado. Fica como? Sem a raiz, né? 4 mais C. E aqui 4 mais C ao quadrado fica 4 mais C ao quadrado, tá? Vou insistindo sem resolver ainda. E aqui 64 vezes 64, eu vou deixar 64 vezes 64, tá certo? Porque eu levei aqui, ó, os dois lados ao quadrado, só pra deixar bem claro. Eu fiz assim, ó, eu levei os dois lados ao quadrado. Onde era a raiz, perdeu a raiz. O 4 mais C, que não tinha nada, agora tá ao quadrado, e o 64 eu poderia ter multiplicado, mas preferi colocar 64 vezes 64, você já vai entender por quê. Então tá aí. 4 mais C vezes 4 mais C ao quadrado é como se aqui tivesse um 1. Ó. Então conserva a base e soma os expoentes. Portanto, a gente tem 4 mais C ao cubo é igual a 64 vezes 64. E agora? Agora eu vou tirar a raiz cúbica dos dois lados. Então, raiz cúbica e raiz cúbica. Perfeito. Raiz cúbica disso, claro que vai embora a raiz, fica apenas 4 mais C. E a raiz cúbica de 64 vezes 64? Você tira a raiz cúbica isoladamente, tá? Então, tira do 64 e depois de novo. Raiz cúbica de 64 dá 4. Vezes raiz cúbica de 64, que dá 4. Ah, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber disso? Você pode decompor, tá? Por 4 aqui, dá quanto? Dá 16. Por 4, dá 4. E por 4, dá 1. Então, 4 ao cubo é igual a 64. É uma maneira de fazer, tá? Ou então você poderia fazer com 2 em vez de 4. Saberia que 2 à sexta é igual a 64. Tá certo? Então, 2 à sexta é igual a 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, que é igual a 64. Isso aqui, ó, você pode juntar numa base só e pode juntar numa base só, multiplicando aqui os dois, 2 com 2 e mantendo este expoente, tá certo? Então tem várias maneiras de você fazer assim. Poderia também colocar entre parênteses aqui, ó. Poderia colocar entre parênteses assim, 2 vezes 2 ao cubo. Enfim, acho que é tranquilo que você conseguiria resolver essa parte da raiz cúbica de 64, tá certo? Então, 4 mais C é igual a 4 vezes 4, que é 16. Portanto, C é igual a 16 menos 4. O C é igual a 12. E essa foi a nossa letra B, tá certo? Um pouco assim complicada, mas saiu, né? Agora, a letra C, o que a gente precisa fazer aqui? Ele falou assim pra gente, olha. G de t, a função dada por G de t é igual a cosseno de t. Se A é igual a 3 e C é igual a menos 8, determine para quais valores de B a equação f de G de t igual a 0 possui ao menos uma solução real. Então, vamos lá. O A é igual a 3 e o C é igual a menos 8. E o G de t é igual a cosseno de t. Então, é o seguinte, olha. Descer aqui até eu achar um espaço. Achei. Na letra C, o que a gente tem? Letra C. Ele falou que o A é igual a 3, o C é igual a menos 8 e, acabei esquecendo, deixa eu olhar aqui novamente, o G de t é igual a cosseno de t e o F de G de t é igual a 0. Então, o G de t é igual ao cosseno de t e o F de G de t igual a 0. Pediu pelo menos uma solução real e pediu para a gente encontrar os valores de B
para que isso fosse respeitado. Tá certo? Então vamos lá, vamos lembrar quem é nosso f de x? Nosso f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tudo bem? Ele deu pra gente um a igual a 3 e o c igual a menos 8. Então eu vou trocar. F de x é igual a 3x ao quadrado mais bx menos 8. Ok. Então deixa isso aqui por enquanto. E aqui ele falou pra gente, o g de t é igual ao cosseno de t. Então, onde está g de t aqui, ó, eu vou escrever cosseno de t. Tá? Então, f de cosseno de t é igual a 0. Perfeito? Agora, eu vou chegar aqui nesse f de x igual a 3x ao quadrado mais bx menos 8 e vou escrever, eu vou chamar aqui ó, o x de cosseno de t. Então, como é que fica? F de cosseno de t é igual a 3 cosseno ao quadrado t mais b cosseno t menos 8. Perfeito? Então, passo a passo. E agora eu quero achar o delta, tá? Aqui é uma parábola, né? A variável está elevada ao quadrado e a outra está aqui. Então, nossa variável é o cosseno de t. A gente já vai falar melhor sobre isso. Aqui a gente tem o seguinte, um delta igual a b ao quadrado menos 4ac, né? Então, b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 8. Então, delta é igual a b ao quadrado, 4 vezes 3 dá 12, vezes menos 8 dá 96, menos com menos dá mais. Então, b ao quadrado mais 96, ele diz que tem que ter pelo menos uma solução real. Então, aqui a gente tem que ser maior ou igual a 0. Perfeito? Ok. Partindo disso, você pode passar o 96 para lá, fica b ao quadrado maior ou igual a menos 96. Isso aqui te dá todas as respostas possíveis, tá? Porque se você leva um número ao quadrado, ele só pode ser maior que 0. O maior é igual a 0. Não tem como ele ser negativo. Tá? Então isso aqui te daria todas as respostas possíveis. Eu acredito que a maioria tenha terminado aqui, mas a gente tem que lembrar que a nossa variável aqui, o cosseno de t, ele está no intervalo menos 1 mais 1. Então, a gente teria aqui alguns valores que serão restritos, tá certo? Então, como que a gente vai trabalhar essa restrição? Aí, você veja bem comigo. Você tem aqui um b ao quadrado maior ou igual a menos 96. Tudo bem. Aqui, ó, você sabe que essa função aqui, f de x igual a 3x ao quadrado mais bx menos 8. Esse x ele tem um valor máximo, tá? Então, o valor máximo desse x, que é o cosseno de t, o valor máximo dele é 1. E o valor mínimo dele é menos 1. Então, eu vou chegar ali, aqui, ó. Então, eu vou pegar a função, trazer ela para cá. E vou escrever aqui, ó, máximo. Para o cosseno, né? Claro. A gente tem lá, ó, 3 vezes cosseno ao quadrado t, só que aqui eu estou substituindo o máximo é o quê? Cosseno de t igual a 1, positivo. Então, 3 vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, menos 8. Isso aqui é 3. 3 menos 8 mais b, ou seja, b menos 5. Ok. E o mínimo? O mínimo é o cosseno de t igual a menos 1. Isso aqui ó, é igual a quanto? É como se eu tivesse colocado a função, né? E coloquei onde era o cosseno de t, coloquei 1. Então é igual a um f de 1. Então b menos 5 é igual a f de 1. Aqui agora eu vou procurar o f de menos 1. Como é que fica? 3, olha, 3 vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1, menos 8. Menos 1 ao quadrado dá 3. 3 menos 8 dá menos 5. Então a gente tem, aqui é menos b, menos 5.
Isso é igual ao f de menos um. Perfeito. Aí o seguinte, ele falou para mim que pelo menos uma das soluções tem que ser real, certo? Você vai olhar para cá, ó, e vai perceber que, lembra das relações de Girard? Que tinha uma relação lá que falava assim, ó, produto, produto das raízes. Ele falava que era igual a C sobre A. Então, menos 8 dividido por 3. Menos 8 dividido por 3, que dá mais ou menos, menos 2,666. Algo assim. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o produto, para ele dar menos 2 em alguma coisa, ele não pode ter duas raízes dentro desse intervalo aqui, ó. Tá certo? Então, o meu domínio é cosseno, claro. Mas eu não consigo ter entre o menos um e o mais um, por exemplo, 0,5 e 0,7. Menos um e 0,9, ou 0 e menos um. Qualquer valor que você pegar, qualquer dois valores que você pegar, você não vai conseguir passar ali de módulo um, tá? Vai dar sempre de menos um até o próprio um. Não tem como chegar em 2 e pouco. Isso que eu estou querendo mostrar para você. Então aqui você não vai conseguir ter as duas raízes reais dentro desse intervalo. Mas ele quer pelo menos uma, ele não quer as duas. Então a gente vai trabalhar aqui com a situação de uma raiz aqui dentro, tá certo? Então a gente só vai ter uma raiz. Então vamos ver o que é isso. A gente vai esboçar um gráfico aqui agora. Vamos esboçar um gráfico dessa parábola que a gente está tratando aqui, ó. Essa parábola 3, cosseno ao quadrado de t mais b cosseno de t menos 8. Então, esbocei o gráfico. Esbocei aqui mais ou menos. Esse gráfico é uma parábola, tá? Eu vou tirar aqui o meu eixo y, já vou contar para vocês por quê. Então vai ser uma parábola de concavidade voltada para cima. Tá aqui. Mais ou menos assim, meio estranho o desenho. E aqui, ó, a gente tem que ter pelo menos uma solução, tá certo? Como que a gente vai fazer essa solução funcionar? Você concorda que as raízes são quando o gráfico cruza aqui no eixo x, esse valor é a raiz? E eu disse para você que pelo menos uma das raízes, né? Pelo menos uma não, né? Uma só, porque a outra já provei com vocês que não está. Então, uma das raízes está entre menos 1 e 1. Então, o que pode estar acontecendo? Essa raiz aqui, ó, ela pode estar entre menos 1 e 1. Eu não sei onde está o menos 1 e 1, tá? Eu não estou dizendo que isso aqui é zero. Eu estou dizendo que se o eixo pode estar aqui, ó. A origem, o eixo pode estar aqui. Pode estar aqui, por exemplo. Não quero mostrar, não quero que vocês fiquem pensando que ele é zero, não. Ele pode ser zero, tá? Teria um eixo aqui. Ou a gente teria uma outra situação, tá? Qual que é a outra situação? Ele poderia estar entre menos 1 e 1 nessa raiz aqui da direita. Então, apagando aqui, não quero fazer isso. Aqui. Você tem aqui a parábola. Ele poderia estar aqui entre 1 e menos 1, por exemplo. Tudo bem? Então, nessas duas situações, aqui o eixo estaria mais para cá, óbvio. Então, eu quero desconstruir com vocês essa ideia de que o eixo vai estar ali no zero, tá? Não quer dizer que ele vai estar. Se tiver, ótimo, tá? Está entre menos 1 e 1. Mas não precisa estar. Então, o que eu quero falar com vocês é que nesse x aqui, ó, que vale cosseno de t, você terá uma raiz, tá? Entre o menos 1 e o 1. Ou seja, quando o menos 1 estiver aqui e o 1 estiver aqui, você vai ter aqui uma raiz. Eu não sei quanto ela vale. Pode ser 0,2, menos 0,1, tá? Isso não interessa. O que importa é você entender que ela pode estar aqui nessa situação ou ela pode estar assim nessa situação, tá? As duas que eu quero mostrar para você, você poderia ter feito apenas um gráfico, mas o que eu quero mostrar para você é que o respectivo ponto aqui desse menos 1, ele vai bater bem aqui, ó. Esse aqui seria o f de menos 1, tá? E ele é o quê? Positivo,
Por quê? Porque ele está acima do eixo x, então positivo. Já aqui no f de 1, ele já está aqui, ó. O correspondente está aqui embaixo. Então aqui, ó, é o f de 1 e ele é negativo, porque ele está abaixo do eixo x. Aqui vai se inverter, ó. O f de menos 1, ele está aqui, abaixo do eixo x. Então o f de menos 1 nesse caso, ele é menor do que zero, negativo. E aqui, encosta aqui, faz referência aqui ao y. Então esse f de 1, ele é maior do que zero. O que eu quero mostrar para vocês é que quando um é positivo, o outro é negativo, tá? Se isso acontece, eu posso escrever assim, ó. F de 1 vezes f de menos 1, ele é menor ou maior do que zero. Eu vou multiplicar uma coisa positiva por uma coisa negativa. Tá? Então eu sei que o produto das duas é menor ou igual a zero, tá? Porque mais vezes menos dá menos. Só que aqui, ó, por que eu estou multiplicando os dois? Porque eu quero chegar aqui numa relação que me permita calcular o b, tá? Voltando lá para onde a gente estava. Então, eu já calculei esses valores, olha. B menos 5 é igual a f de 1. E o f de menos 1 é igual a menos b menos 5. Então eu vou substituir. B menos 5 e menos b menos 5. Então tá aqui, ó. B menos 5 vezes menos b menos 5 é menor ou igual a zero. Tudo bem, agora é só uma inequação para a gente poder resolver. Fazer a distributiva, fica como? B ao quadrado menos 5b mais 5b. Menos 5b mais 5b mais 25. Menor ou igual a zero. Isso aqui, ó, vai dar zero. B ao quadrado mais 25. Aqui, ó. Isso, b menos 5 e menos b menos 5. Então tá aí. Este valor aqui, ó. Ah, tá. Isso está achando estranho. Quando você multiplica b vezes menos b, você está aqui, ó, com menos b ao quadrado, tá? Tinha faltado esse sinal. Então, menos b ao quadrado mais 25 é menor ou igual a zero. Ok. Então, agora eu quero aqui, ó, multiplicar as duas por menos 1. Dos dois lados, tá? Então fica b ao quadrado menos 25. Quando eu multiplico uma equação aqui, a desigualdade troca. Então aqui agora é maior ou igual a zero. Perfeito. Vamos passar isso aqui para o gráfico rapidamente. Passando para o gráfico. A gente tem aqui agora, olha. É uma parábola, tá certo? E as raízes aqui, ó, quando você faz b ao quadrado menos 25 igual a zero, para achar as raízes, né? Você ia tirar assim, ó. B ao quadrado menos 25 igual a zero. Raízes. Então, o que você teria aqui? B ao quadrado igual a 25 e o b igual a mais ou menos 5. Ok, então, o que a gente tem aqui? Preciso dessa parte negativa também. Então, a gente vai ter algo assim, sabe? Um esboço mesmo. Nada bonito. Algo assim. Como aqui sendo 5 e aqui sendo menos 5. E ele quer, ó, a parte maior que zero. Então, a parte maior que zero é quem? Essa parte aqui, ó. Essa maior que zero e essa aqui, ó. As duas partes que estão acima do zero. Então, quem vale aqui? O seu b pode ser menor ou igual a menos 5, ou o seu b pode ser maior ou igual a 5. Perfeito? E essa foi a nossa questão, letra C, bem complicada, né? Confusa e detalhada. E a questão, assim, de muito bom nível, questão bem complicada mesmo, que deve ter gerado muitos problemas lá na hora de resolver. Você pode ver que a resolução ficou bem extensa. Mas é isso, tá? Conseguimos resolver esta. Esse foi o nosso vídeo, um vídeo super longo, né? 35 minutos. Um grande abraço a você, nos vemos na terceira questão.